E aí, pessoal, vamos continuar nossos estudos sobre hidroalogenação. Na última aula, a gente falou aqui sobre a regra de Markov-Nikov, tá bom? Que diz que o átomo de hidrogênio tende a adicionar-se ao carbono com maior número de hidrogênios, e o haleto fica aí adicionado com o carbono com menor número de hidrogênios. A gente viu que esse produto aqui, para essa reação em específico, tinha maior rendimento, tá bom? Maior rendimento, não é exclusivamente esse produto, tá ok? E a gente vai trabalhar aqui outras questões, tá? E umas regras que são são opostas a esses conceitos, tá ok? Então, tanto alceno quanto alcinos podem reagir com haletos de hidrogênio, tá bom? Tu tem aqui um alcino no caso, ó, eles têm uma ótima reatividade com haletos de hidrogênio. E aí, eu tenho uma ordem de reatividade, tá? Que aparece, ó, o HI, tá? Ele tem uma maior reatividade do que o HBr, que é muito utilizado, que tem uma reatividade maior do que o HCl. Então a gente tem aí o HI como um dos componentes mais reativos no meio dessas reações, tá bom? Eu tenho aqui um alcino, tá? E eu tenho um excesso de reagente, eu tenho as condições reacionais e eu estou reagindo ele aqui com HI. Se eu for seguir a regra de Markov-Nikov, tá? Eu entendo que esse carbono, essa ligação vai se romper, vai formar uma ligação aqui, tá? Uma nova ligação aqui e uma outra aqui. O que vai sobrar? Vai sobrar uma ligação dupla, tá bom? Vai sobrar uma ligação dupla, como a gente está vendo aqui nesse primeiro composto que foi formado. Galera, seguindo a regra de Markov-Nikov, o hidrogênio aqui do HI, ele vai ter que ser adicionado a qual carbono? Esse carbono primeiro aqui, né, da esquerda ou da direita, ele vai ter que ser adicionado àquele carbono, o carbono mais hidrogenado. Esse carbono está ligado a outro carbono, tá? E esse carbono está ligado a um hidrogênio. Consequentemente, esse carbono aqui é o mais hidrogenado. Esse outro aqui não. Então, o hidrogênio de forma preferencial ele vem para cá. É o que a gente está vendo aqui, ó. O hidrogênio ele vem justamente para esse carbono da direita. O iodo ficou localizado aqui no outro carbono, tá? Consequentemente, né, normalmente o produto de preferência desse tipo de reação é um alcano. Por isso que eu tenho 65% de porcentagem, tá? Meu produto majoritário aqui da reação orgânica é esse composto aqui, ó. Essa reação, ela continua, tá acontecendo porque tem um excesso de reagente, né? E aí essa ligação, ela vai ser rompida, como a gente sabe, ainda tem uma ligação π aqui, ela vai ser quebrada. Duas novas ligações continuam a se formar, tá? Eu vou ter 3 ligações nesse carbono e 3 ligações nesse carbono quando essa ligação aqui quebrar, tá bom? E aí eu continuo seguindo a regra de Markov-Nikov, eu ainda continuo aplicando ela, tá? O hidrogênio ainda do HI, ele vai ser adicionado ao carbono mais hidrogenado. Esse carbono aqui, eu vou limpar aqui pra gente, esse carbono aqui, ó, ele tem um iodo, tá, que a gente está vendo aqui, e um CH3. Esse outro carbono aqui que eu vou taxar em azul, tá bom? Ele tem 2 hidrogênios, então esse rapaz aqui é o mais hidrogenado, tá bom? Então o hidrogênio, se a reação sofrer uma reação em cadeia, né, ela continuar acontecendo, essa ligação aqui ser rompida, o hidrogênio vem para cá. É o que a gente nota aqui, ó. Eu já tinha os 2 e aí um novo hidrogênio é aplicado aqui, seguindo a regra de Markov-Nikov. O outro iodo, ó, eu já tinha um iodo aqui, tá? Eu tinha um CH3, ó, continua aqui o CH3, continua aqui o iodo. O novo iodo apareceu aqui embaixo, respeitando aí a regra de Markov-Nikov. No caso, é muito complicado tu obter alcenos a partir de alcinos, tá? Porque o alcano aqui no caso é o produto de preferência, né? No caso aqui forma até um haleto orgânico, ok? Mas seguindo nossas conversas, né? Nesse caso aqui, ó, esse composto ele vai seguir a regra de Markov-Nikov, tá? Ele vai seguir a regra de Markov-Nikov. Então vamos lá, HBr, eu tenho aqui, tu vai fixar teus olhos na insaturação, tá bom?
porque é ela que importa. Então, nesses carbonos aqui, eu vou colocar o carbono vermelho e o carbono azul. Quando essa ligação se romper, tá? Essa ligação ela vai romper, ela vai formar duas novas, né? Vou formar uma ligação aqui, tá? Uma ligação nesse carbono e uma ligação aqui nesse outro carbono. Eu já tenho hidrogênio e um CH3. Então, eu noto o que? Eu tenho um CH3 aqui. Opa, deixa eu voltar aqui, deixa eu botar em azul pra gente. Eu tenho um CH3 aqui, eu tenho um hidrogênio já, né, bonitinho. No outro carbono, eu tenho todo esse grupo aqui, ó, ligado nele, e todo esse outro grupo aqui de baixo. Como eu tenho um hidrogênio aqui embaixo, esse carbono é o mais hidrogenado. Logo, o outro não tem nenhum hidrogênio ligado a ele. Então, esse rapaz aqui, o carbono que eu chamei de azul, né, o hidrogênio, ele vai para ele. Tá bom? Seguindo a regra de Markov-Nikov. É o que a gente analisa aqui do outro lado. Né? Esse aqui era o carbono vermelho. Opa, deixa eu voltar aqui, bagunçou. Esse carbono aqui era o carbono vermelho. E esse carbono aqui é o carbono azul. Só porque agora eles têm a ligação simples, porque a ligação dupla foi rompida. Né? A ligação π. Tá? E aí, meus compostos, aquelas cadeias que estão aqui em cima ainda continuam aqui. O hidrogênio foi adicionado aqui, galera. Ó, eu já tinha um hidrogênio aqui, né, e um CH3. O novo hidrogênio foi adicionado no carbono mais hidrogenado. E o bromo, tá, ele foi adicionado aqui no outro carbono menos hidrogenado, tá, o mais substituído. Então, essa reação aqui, ela segue a regra de Markov-Nikov. Aconselho vocês a desenharem novamente esse processo reacional, colocando aqui as setinhas para onde vai o hidrogênio, para onde vai o bromo, seguindo a regra de Markov-Nikov. Mas, né, algum tempo depois que o Markov-Nikov ele colocou, né, essa explicação, ele estudou esse tipo de reação, em 1993, na Universidade de Chicago, alguns estudiosos, né, pesquisadores, eles analisaram que tinha uma reação com HBr que não seguia a regra de Markov-Nikov. É o que a gente chama de anti-Markov-Nikov, tá bom? Então isso é uma exceção à regra do Markov-Nikov, galera. Só que tem aí um certo meio reacional que indica a reação anti-Markov-Nikov que vocês têm que estar ligados. No caso, é a presença de um peróxido, né? A presença de peróxidos no meio reacional faz com que essa reação tenha um sentido contrário, né? Contrário à regra de Markov-Nikov. O hidrogênio ele vai para o carbono menos hidrogenado. Eu tenho o mesmo composto que a gente analisou agora há pouco. O hidrogênio aqui, né? Eu vou taxar em azul para a gente. Ele ia para esse carbono. Mas no caso, ele veio para onde? Ele veio parar aqui, ó, no carbono menos hidrogenado. E o bromo, né? Que iria, no caso, para esse carbono aqui, ele veio parar aqui no lado contrário. Então é uma regra contrária à regra de Markov-Nikov. Logo, eu tenho que saber quando é que isso acontece. Na presença de peróxidos. Eu vou colocar aqui alguns dos peróxidos que são, por exemplo, o peróxido de hidrogênio, né? H2O2, o índice está grande aí, mas são eles, né? Eu vou colocar outro para você aqui, o óxido de bário, tá? Peróxido de bário. Desculpa. H2, na verdade é o contrário. BaO2, tá bom? São exemplos de peróxidos que explicam, tá? Essa regra anti-Markov-Nikov, tá ok? Então é bom que vocês tenham uma noção do que está acontecendo. Então esse símbolozinho que está aqui indica esse tipo de substâncias. Na presença de peróxidos, essa reação ela acontece de forma contrária ao que a gente viu na regra de Markov-Nikov. Tá ok? Então, isso significa que o átomo de bromo, né, como a gente acabou de ver, ele vai ser adicionado ao carbono menos substituído. Enquanto o átomo de hidrogênio ele vai para o lado contrário. E esse tipo de reação é conhecida como anti-Markov-Nikov. Então é importante a gente destacar que HCl e o HI não reagem, né, com compostos insaturados de forma a resultar em produtos anti-Markov-Nikov. E essa reação só acontece aí com o HBr, né, o ácido bromídrico. Se eu tiver HCl, HI no meio, já não acontece como
a gente está vendo aqui. Então a anti-Markov-Nikov é específico para esse meio reacional que eu mostrei para vocês. Então é bem simples da gente lembrar, tá bom? Então dá uma anotada, né? Você pode voltar o vídeo aí, pausar e fazer aí as anotações com as dicas que eu coloquei. A gente tem aqui alcinos também, estão sujeitos a produtos de reação anti-Markov-Nikov quando reagem com HBr na presença de peróxidos. Então os alcinos, assim como os alcenos que a gente viu aqui, ó, eles também podem seguir a regra anti-Markov-Nikov na presença de peróxidos, tá? Eles vão formar aí alcenos, né? Uma das ligações vão se romper e aí eu vou ter o hidrogênio ligado, no caso ao carbono menos hidrogenado. Esse hidrogênio, de forma comum, pela regra de Markov-Nikov, né, esse hidrogênio ele viria para cá, tá? Porque esse aqui é o mais hidrogenado, esse aqui não tem nenhum hidrogênio ligado a ele. Mas no caso, esse hidrogênio ele veio e foi para cá, né, para o carbono da esquerda. Então isso é anti-Markov-Nikov, porque eu estou na presença de um peróxido aqui, ó, tá? Sim que lembrar. Então se um alceno, ligação tripla, forma um alcino aqui, ó, eu já entendo que eu vou ter isomeria geométrica, eu vou ter um cis e o trans, porque o bromo ele vai entrar em duas posições e a ligação dupla não permite rotação na molécula. E aí eu vou ter um cis e um trans, tem que dar atenção a isso, ele forma isômeros sim, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa pra gente. Não, já é hidratação, a gente para por aqui, tá bom? Esses foram os casos especiais, né, exceções à regra de Markov-Nikov e os devidos aprofundamentos relacionados à hidroalogenação. A gente fica por aqui, pessoal. Forte abraço e até a próxima aula.